Empreendedorismo na medicina veterinária. Hoje a gente vai conversar com o Dr. José Ricardo, que empreende desde que se formou, né? Praticamente ele trabalha nessa área de empreendedorismo e hoje é sócio fundador do maior hospital de especialidades veterinárias de Natal, maiores do Nordeste. Tem dois hospitais, grandes hospitais dentro da cidade de Natal. O Dr. José Ricardo, ele tem a especialidade dele, ele vai contar um pouco da história pra gente e ele vai falar hoje com a gente sobre empreendedorismo na medicina veterinária. E é bem importante que todos assistam. Se vocês conhecem alguém que faz medicina veterinária, manda essa live para os colegas de vocês, porque esse assunto, ele é muito pouco visto na graduação. E eu vou dizer a vocês que mais da metade das pessoas que fazem medicina veterinária, que se formam, precisam desses conhecimentos. O empreendedorismo, ele é uma coisa muito maior, sabe? Não é só se você vai montar uma clínica, não. Conhecimento de empreendedorismo, ele serve para a vida, sabe? É uma questão de crescimento profissional. E isso, infelizmente, não é visto nas graduações da medicina veterinária. Quando temos o assunto de empreendedorismo, ele é normalmente uma ou duas disciplinas, muitas vezes essas disciplinas são optativas, tá? E a maioria das instituições, não estou falando todas, tá? Mas pelo menos as instituições públicas, federais, elas não preparam para essa parte do mercado, para o empreendedorismo na medicina veterinária. Eu tô falando, tá, gente? Assim, do que eu conheço, da minha experiência. Não é o foco, apesar de que quando os médicos veterinários se formam, é uma grande área de atuação do médico veterinário, é muito procurado. Então hoje a gente vai conversar com o Dr. José Ricardo sobre empreendedorismo na medicina veterinária. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Vou chamar ele aqui. Oi, Duda, André e Dr. José Ricardo. Olá! Gente, eu vejo assim, eu chamo para uma live, eu vejo assim, mas me dá uma saudade, sabe, dos meus amigos. E sabe o que, é que eu fico pensando, Zé? Que quando eu encontrar você, eu não vou conseguir lhe dar um abraço. Por Dependendo quê? da época que for. Do coronavírus tá complicado, né? Isso é chato, né? Sabe? E me dá uma saudade tão grande, porque a internet, ela faz a gente perder um pouco essa sensação de distância, né? Já faz tanto tempo É, que a gente não se vê, mas a gente não percebe tanto por conta da internet. Enfim. Primeiramente, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Zé Ricardo também, para quem não sabe, doutor José Ricardo faz parte do meu livro. A história dele está aqui, tá contada no livro. O livro já está todo... Isso é a boneca do livro, tá, gente? Já está todo solto, surradinho, de tanto que eu já mexi nele. E o doutor José Ricardo, ele tem uma história muito íntima com o empreendedorismo na medicina veterinária. Antes de você entrar, Zé, eu estava falando da importância que esse assunto tem para a formação profissional, não só para quem quer empreender, sabe? Para quem quer ser um profissional completo. Os conhecimentos que o empreendedorismo traz dentro da medicina veterinária, a gente não vê nessa vivência. E o Zé Ricardo, ele empreende desde que se formou, né? Dono de dois hospitais grandes na capital do Rio Grande do Norte. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite e sempre disposto a ajudar a gente aqui. Você vai estar ajudando muita gente. E eu queria que você se apresentasse, Zé, para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que muita gente já lhe conhece, muitos dos meus alunos já seguem você. E eu acho engraçado que eu faço... tem um amigo meu que trabalha com oncologia, Zé Ricardo. Eu já sei quem é, já sei, uma palestra, enfim, eu estou bem atrasada. Então, se apresenta e conta um pouquinho da sua história na medicina veterinária, Zé. Tá. Boa noite para todos que estão aqui com a gente hoje. Ana Emília, mais uma vez, obrigado, de verdade. É um carinho enorme que você tem por mim, né? E sempre me convidar. Eu digo que você sempre é muito generosa comigo, né? E às vezes eu nem acho que sou isso tudo. Mas eu fico feliz pelo convite, mais uma vez estar aqui. Eu adoro falar desse assunto. Como você fala, é um assunto que é pouco abordado nas universidades. Então, uma vez eu te encontrei, a gente estava no congresso, acho que em Patos, eu te falei que às vezes é até difícil, depois das palestras, a gente jantando, que é até difícil encontrar pessoas que a gente possa bater esse papo, né? Que às vezes as pessoas não nos entendem, né? E fica algo chato. Então, falar sobre esse tema, e quem está aqui é porque provavelmente gosta do tema,
é um prazer enorme para mim. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo livro, tá? Acho que eu tô tão feliz quanto você, porque eu sei quanto você batalhou por isso e deve estar fantástico, né? Eu me empenhei ao máximo para escrever um pouco sobre a minha história, de uma forma bem resumida, e também agradeço a oportunidade de participar. Também foi uma honra muito grande. Sim, e para falar um pouquinho sobre mim, que você falou, meu nome é José Ricardo, trabalho exclusivamente com oncologia clínica e cirúrgica, aqui em Natal, na cidade de Natal. Completei esse ano 10 anos de formados, né? 10 anos aí na Zé, batalha. não fala isso, Zé. Eu me formei antes de você. Eu não gosto de me lembrar disso. Não, e é engraçado que eu acompanhava uma veterinária na época da minha graduação e ela tinha acabado de completar 10 anos. Uma veterinária também bem conhecida aqui em Natal, e eu olhava para ela e eu disse, nossa, será que um dia eu vou chegar a ter 10 anos de profissão? E cheguei, né? Então, E chegamos, né? e, Chegamos. e, Enf- e, e que a gente chegue bem mais, né? Que Ah, cheguemos com mais. certeza, com certeza. Então, tenho 10 anos formado, trabalho exclusivamente. Dos 10, 4 eu morei no Rio, né? São Paulo, Rio, mas principalmente no Rio. Me especializando para poder trabalhar com oncologia. Fiz pós-graduação no Instituto Bioéticos, em Botucatu. Fiz residência na Rural do Rio de Janeiro. Fiz mestrado também na Rural e também trabalhei um ano com a professora Carmelena, que é um dos maiores nomes de oncologia aqui no Brasil, do qual, como eu brinco, como todo mundo, é minha mãe acadêmica. Menino, Então é não mais ou pode, menos isso. professora Carmen, viu? Ela tá aqui, José Ricardo. Ela é maravilhosa. Tenho um carinho enorme porque foi ela que me colocou na oncologia, me despertou isso, né? E é isso. E estamos hoje, além de trabalhar na parte clínica, cirúrgica, hoje com mais 2 sócios, né? Administro 2 hospitais, como você falou aqui em Natal. Inclusive, o São doutor Daniel II acabou de entrar, é sócio Daniel, fundador meu, também, né, do Harmony. é, exatamente. Ele, meu amigo, depois sócio, né? Porque ele brinca com os outros. Quando eu estou chegando, ele fala: chegou meu sócio. Não, sou seu amigo, depois que eu sou seu Sim. sócio. É uma brincadeira nossa. E com ele, junto também com o José Marques, né? E aí, e Daniel foi um dos incentivadores, né, para montar essa sociedade. E estamos aí. Começamos com, como eu já falei, eu disse que hoje eu quero me ater ao que somos hoje, o que eu faço hoje, né? Não toda essa história, porque eu já contei essa história. Sim. E hoje somos, né, junto com eles dois, sócio proprietário, a Tássia, né, oncologista em Recife, fantástica também, está aí, muita gente conhecida. Sim, hoje somos sócios, né, de 2 hospitais aqui em Natal, um na Zona Sul, outro na Zona Norte de Natal. O Harmony, um hospital completo, com todas as especialidades, assim também como a Mascotes, né? São nomes diferentes, todo mundo pergunta o porquê, né? Ah, por que vocês mudaram, não fez Harmony 1, Harmony 2, enfim. Mas são porque aqui em Natal são zonas diferentes, se praticam preços diferentes, né? Uma questão social um pouco diferente, mas um público fantástico, né? Mascotes, graças a Deus, está muito bem. E por uma questão de lei, né? Eu não posso ter uma mesma marca praticar preços diferentes, né? Até, por exemplo, a Cacau Show. Se você for comprar Cacau Show num bairro simples de qualquer cidade, o preço de uma trufa, eu gosto muito de uma trufa lá, a Lanute, né? E custa R$ 3. Se você for para o shopping mais de classe social mais alta de São Paulo, se lá tiver uma Cacau Show, por exemplo, essa trufa tem que ser o mesmo preço. Então, por essa questão, até nós mudamos o nome, né? Enfim, para não vincular, enfim, então, bem bacana. E hoje, eu, com eles, né, administramos esses 2 hospitais, que a gente conta com a média de quase 30 veterinários, né, juntando os dois, e também um pouquinho mais que 30 colaboradores, entre auxiliares, recepção, gerente financeira, gerente geral, enfim, né, parte do banho e tosa. Então, tem essa questão da administração. Zé, eu estou ouvindo você falar e como a gente sai despreparado, a gente sai limpo assim para essa questão do empreendedorismo. Porque querendo ou não, Zé, isso que você falou. Por que que o nome, por que que não o mesmo nome? Por que que, né, era... Gente, Uhum, isso é uma coisa tão simples que qualquer empreendedor, teoricamente, tem que saber disso. Eu acho que, sei lá, 30% dos alunos que saem da medicina veterinária querem montar alguma coisa para eles e nem isso a gente sabe. A gente tem a menor ideia do que vai fazer, né? Tem o conhecimento técnico para atender e quer montar um negócio. Então, sim. a minha primeira pergunta, né? Pegando o gancho,
Quando você decidiu? Quando foi que você decidiu empreender? Me fala assim, eu decidi empreender por conta disso, foi uma oportunidade, eu sempre quis. Por que que você entrou nessa área, Zé? O empreendedorismo assim foi algo que surgiu desde a época da minha graduação, né? Eu, eu, eu sabia que somente com o que eu ganharia, o que eu esperava que eu ganhasse da veterinária não seria o suficiente para mim. E lá vai, também não vamos entrar nesse ponto que o suficiente para mim não significa que tem que ser suficiente para o Perfeito. outro, enfim, a gente já conversou muito sobre isso. Mas eu precisava expandir no termo financeiro, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, porque quando você empreende, quando você tem empresas, você aumenta a sua capacidade de expansão financeira, né? Você Sim. compra o tempo do outro, né? Vamos dizer assim. Eu estou aqui em casa, estou passando com você, mas minha empresa está produzindo, está tendo consultas, está tendo procedimentos, cirurgias, enfim. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu percebi que não era só o dinheiro que me impulsionou, aumentou minha vontade de empreender. Foi a questão de que quando eu decido empreender, montar empresas, eu decido fazer algo do meu jeito, né? De como eu sempre sonhei, de como eu sempre quis. E graças a Deus, eu e meus sócios, né, o Daniel e o Zé Marques, a gente sempre pensa muito parecido nesse ponto, né? Da qualidade, do formato, do atendimento, enfim. E eu me lembro demais que eu cheguei aqui em Natal, claro, agradeço, sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive aqui, em todas as clínicas, mas que uma das primeiras consultas me colocaram para atender numa sala que no meu fundo, né, aqui atrás de mim, nas costas, nos fundos onde eu atendia, tinha vários sacos de rações, né? Era tipo um depósito, né? Eu disse, caramba, não, a qualidade ia ser a mesma do atendimento, mas não era aquilo que eu queria passar para o cliente. Ele precisava ter uma experiência completa, não só da minha qualidade, mas de um geral. Eu disse, opa, isso tem que mudar, não é assim. E aí foi quando já conheci Daniel da faculdade, Zé Marques, e Daniel veio com toda essa proposta, né? Eu já sabia que queria montar algo. O Daniel ficou lá na gente, namorando com a gente para poder convencer, e aí aceitei, graças a Deus deu certo e estamos caminhando. Perfeito. E é importante você falar isso, Zé, porque o que o doutor José Ricardo fez foi um alinhamento da carreira dele. Porque o valor da excelência, eu conheço o doutor José Ricardo, sei que ele tem esse valor da excelência muito forte, o valor da independência, né? Então, querer proporcionar, aí o que é que acontece? Eu quero proporcionar uma experiência muito boa para o meu paciente. Aí vou, porque todo mundo disse que eu vou ganhar dinheiro fazendo concurso público, faço concurso público, ou vou trabalhar numa clínica tal, não é do jeito que eu não preencho esse valor e eu coloco a culpa em quem? Na medicina veterinária. Porque, obviamente, se o seu atendimento não é o mesmo, você não terá os mesmos resultados. Né? Os Uhum. seus resultados são proporcionais. E outro ponto de clareza, olha a clareza do Dr. José Ricardo, assim, eu queria ganhar X e só empreendendo eu conseguiria escalar minha vida financeira do jeito que eu gostaria. Perfeito, sabe? Porque é muito importante, sabe, que se pense na realização financeira na hora, porque você tem como saber quanto você vai ganhar com cada coisa, né? Provavelmente não é isso que lhe mantém no empreendedorismo, né? E Sim. agora é o que eu quero perguntar, né? A vocês, o que é que te mantém lá, o que é que te motiva? Eu quero saber, Zé, eu sou estudante de graduação, sou profissional, quero empreender, certo? O que é que faz seu olho brilhar? O que é que faz você ficar lá no empreendedorismo? Quais são as grandes vantagens que eu vou ter se eu decidir ir por essa área na medicina veterinária? A gente tem que diferenciar muito assim, em ser empreendedor e ser empresário, né? Você ser empresário é você tomar conta, administrar uma empresa, tá? Eu posso ser empresário sem ser empreendedor, né? E eu posso ser empreendedor sem ser empresário. Existe essa possibilidade, as pessoas confundem bastante, né? Então, o que é ser empresário? Como eu disse, é você tomar conta de uma empresa. Ser empreendedor é você fazer algo novo, né? Existe muito, está em alta, um empreendedorismo social, né? É você estar ali numa certa sociedade, você pode estar, por exemplo, numa sociedade carente de algo, e você transformar aquela sociedade com ideias, né? Isso é empreender. Não significa que eu tenho uma empresa, né? Então, as pessoas misturam muito isso, né? Hoje eu me considero que eu sou empreendedor e empresário. E é o que eu falo. Todo mundo que sai da graduação, se forma médico veterinário,
ele é para ser, tem que ter uma visão de empreendedor. Ele tem que sair, eu sou empreendedor. O que é empreendedor? O que é que eu vou trazer de novo para o mercado? Né? Não só para agregar ao mercado, né? Não só para agregar, mas também para poder crescer, né? Para poder se destacar. Então, é esse o erro que eu vejo das pessoas quando saem da faculdade. Sair com o pensamento somente de médico veterinário. Eu sei que foi duro chegar até lá, certo? Mas você tem que sair com médico veterinário e o pensamento de empreendedor. O que é que eu vou modificar? Eu vou dar um exemplo da época da minha residência. Eu fui o primeiro residente de oncologia lá da universidade. Então, como eu fui o primeiro, eu não tinha nem espaço físico para trabalhar. Eu dividia junto com a dermatologia, né, a sala. A sala era grande, a dermato foi muito forte lá na rural. E eu disse, opa, peraí, eu vou mudar. Existia a cozinha da dermato, né, a cozinha do hospital. Sendo que essa cozinha estava desativada. Eu digo, cara, aqui eu consigo atender. Tem espaço suficiente. Eu não tenho espaço, isso é ótimo. Aí fui e aí eu cheguei, fiz uma amizade, o network que eu falo sempre, né, com o rapaz da limpeza. Eu disse, tu não consegue uma mesinha velha para mim que eu limpo, eu lixo e a gente bota, eu só preciso de uma mesa de entretenimento, porque o resto do material tinha, que era o básico. Aí ele, Zé Ricardo, me deu um minuto. Minuto assim, foi uns dias. Ele voltou com uma mesa nova. Porque infelizmente a gente sabe que as instituições públicas, de uma forma geral, às vezes se desperdiça muito material, né, por questões burocráticas. E simplesmente existiam 3 mesas de atendimento novas, mas assim, naquele plástico azul que você tem que sair puxando, que é até difícil, sabe? Sim, E chegou sim, com a mesa sim. nova. Ele disse, Ricardo, eu lembrava que essa mesa estava lá há mais de 5 anos. A mesa nova. E aí, na cozinha, até hoje eu tenho um grupo com meus amigos, que é, o nome do grupo do WhatsApp é Onco, a cozinha da Dermato, né? Porque eu comecei por lá. E aí eu fui batalhando, né? Eu disse, beleza, consegui. Agora o que é que eu preciso? Aí, Hemotolias. Foi muito fácil, né? Hemotolia é muito barato, consegui com a direção. Fiz o logo, né? Ninguém na época lá tinha um logozinho do setor, fiz um logo. Aí depois todo mundo fez logo, né? Aí até eu brincava, é o Team Onco, aí hoje existe lá o Team Cardio, o Team Dermato, Já enfim. estava empreendendo, né? Ali eu já estava empreendendo, ali eu já vinha, eu era o único residente que vinha de camisa social, porque eu achava que eu precisava, não é porque o tutor era um tutor simples, ele tinha que ter, como eu disse, ter um atendimento completo, não só técnico, mas de experiência, né? Ele se sentir bem. E aí foi, né? Consegui um ar-condicionado, né? Até eu lembro demais que no meu primeiro dia de ar-condicionado, apesar de 40 graus do Rio, na época, quando consegui o ar-condicionado, eu fui de casaco para comemorar, né? Eu disse que agora eu vou passar frio nessa sala, né? Então, então eu montei, assim, claro, eu só minha atitude, né? Porque tudo foi a universidade que cedeu, aquilo não era meu. Mas eu consegui formar um setor ali físico, né? E é engraçado, olha só, né, Emília, como às vezes às vezes eu pego no pé das pessoas. Aí eu voltei, na minha época do meu mestrado, eu voltei para lá 3 anos depois. E tava do mesmo jeito. Eu disse, cara, do mesmo jeito, não mudou nada. Aí eu fui lá na hemotolia, a mesma hemotolia com o mesmo logo, até surradinho, sabe? Eu disse, gente, vocês não tiveram a capacidade de eu pegando no pé dos residentes, que eu pego mesmo, porque eu fui residente e eu sei como é para Sim, tratar um sim. residente, tem que É dar importante pressão. para eles, né? Importante para o Sim, crescimento sim. deles, né? Eu cheguei e disse, gente, vocês estão aqui, já tiveram vários ciclos de residentes, vocês não tiveram coragem de imprimir uma nova, né, uma nova logo e botar uma bonita, sabe? Então as pessoas precisam ter esse pensamento, e desde cedo, tá? Então surgiu na faculdade e na residência eu já tive esse comportamento empreendedor, que é isso, você modificar. Eu não tinha empresa nenhuma, era eu, mas modifiquei. Hoje eu chego lá e o pessoal lembra, quem começou essa sala aqui foi Zé Ricardo, apesar de estar muito maior. Hoje o que começou Deixou comigo. uma história, né, Zé? Deixou Sim, uma marca lá. começou comigo com uma mesa de atendimento, hoje são 4 salas de atendimento, né? Então expandiu a partir disso, né? Então acho que todo mundo tem que se movimentar. Então quando você sai, você tem que ser empreendedor. E depois ser empresário. Eu acho que até eu fugi um pouquinho aí da sua pergunta, mas enfim, é só fazendo essa diferenciação que é muito importante. Perguntaram até aqui, Zé, se hoje você se sente, só pegando antes de você responder, se você se sente hoje mais veterinário ou empresário. Eu me sinto os dois, porque eu tenho as duas Ah, que responsabilidades, bom! né? Que É, bom, porque assim, a impressão que dá, muitas vezes, assim, a impressão que eu tenho dos alunos, quando eles não querem, eles, né, em algum momento você aprendeu isso, é que você ou faz uma coisa ou outra. Tipo, não, porque não. você vai ser
você vai empreender, você vai deixar de ser a especialidade que você quer. De forma alguma, muito pelo contrário, inclusive, né? Ana Emília, eu tinha assim, eu sempre gostei muito de dar aula, que surgiu na residência, né? Essa vontade por ter muito estagiário, eu queria dar, mas ao mesmo tempo eu não queria ser professor de uma instituição pública, porque eu saberia que me demandaria tempo e talvez eu ia morar numa cidade que eu não queria que não fosse Natal, né? Coisas minhas. E eu disse, caramba, mas eu queria dar aula, mas ao mesmo tempo eu disse, mas eu quero empreender. Eu disse, vamos buscar os dois. Não vai ser da melhor forma, eu não vou ser um professor concursado de uma instituição pública, por exemplo, ou particular, não importa, mas a E pública não que é se pensa melhor na para estabilidade, você, né? que Você não é vai melhor se para mim. limitar, né? Isso. Exatamente, não é melhor para mim. Mas hoje eu consegui formar essas duas empresas e sou professor de pós-graduação de uma universidade aqui em Natal, né, da Uninasal. Então, assim, você consegue alinhar, Assim, aqui sabe? em Natal, né, Zé? Porque você dá curso no Brasil inteiro, né? Não, a gente dá palestras, isso. Palestra, curso de Isso. especialização, né? Mas como assim, professor, agora como título de professor mesmo de uma instituição, foi feito um convite há pouco tempo aqui pela instituição, então também faço parte da equipe de professor. Então você consegue alinhar, é tudo questão de vontade, de querer, de foco, né? E você lançar estratégia para isso. Então eu me Que sinto os bom, dois. Para porque quem respondeu, eu me sinto os dois. Quando eu estou sentado no escritório, eu sou empresário. Quando eu saio dali e boto o jaleco, eu sou veterinário. E aí. Que bom, porque você sendo professor, você consegue colocar essa mentalidade dentro das instituições Uhum, que estão formando, né? Que a gente trabalha com graduação, é a base, né? A nossa base sim. são os estudantes de graduação. Zé, perguntaram aqui, e eu queria muito que você respondesse essa pergunta antes da gente continuar. Como dividir o tempo, não misturar o movimento, não misturar, deixa eu ver aqui, o momento veterinário empresário. Não misturar. Na verdade, assim, o pessoal fala muito, vida pessoal, vida profissional, é tudo uma coisa só, né? Enquanto eu estou lá no hospital, aparecem problemas referentes à parte administrativa e também à parte clínica. Às vezes a gente está numa reunião lá, eu, Daniel, Zé Marques, Tayane, que é nossa gerente, e chega Cris, né? Chega Felipe, que são os veterinários de lá, e eles chegam, Zé, eu queria falar sobre isso, né? Então, assim, claro, tem que impor respeito nesse sentido, né? Opa, se eu estou dentro do escritório agora, e é uma reunião importante, somos empresários. Até Daniel, não sei se ele ainda está aí, deve estar, que ele falou há pouco tempo, não vi a mensagem dele, mas foi engraçado que hoje eu no grupo, né, no grupo de nós três, da sociedade, aí ele quer marcar uma reunião com a gente, nós três, na segunda-feira, e é marcado uma cirurgia, né? Aí ele disse, meu amigo, não pode, tem que ser ou cirurgia ou a reunião Sim. administrativa. Então, assim, você tem que delimitar. Lá no hospital, obviamente, a gente consegue de uma forma simultânea ser os dois. Entre uma consulta e outra, eu desço no escritório, vejo se está tudo bem, converso com minha gerente, se está precisando de alguma coisa, e a gente vai administrando. Mas tem momentos que eu digo, se eu estou no centro cirúrgico, eu sou veterinário, ponto. Ninguém entra para falar de um problema, né? Mas se eu estou no escritório, eu sou administrador, eu sou empresário. Então, é Inclusive, misturado, é junto isso, não tem como separar. você é uma pessoa só, né? Por isso a importância do conhecimento sobre produtividade. Tanto Uhum, que no meu livro tem um capítulo só sobre produtividade. E, Zé, uma coisa que eu falo muito para os alunos é que você não aprende isso. Você não tem que aprender isso só depois que você se forma. Porque pense bem, hoje como é para você administrar o seu tempo? Sendo empresário, sendo médico veterinário, sendo filho, sendo namorado, sendo... Quando você está na graduação, você não consegue comandar suas tarefas, ser produtivo com muito menos responsabilidades. O que uhum. faz você acreditar que quando você pegar o diploma, automaticamente você vai aprender a fazer isso? Não vai. Esse Vai. comportamento, o doutor José Ricardo, ele não aprendeu depois que ele montou a Harmony, não. Formação profissional do profissional é uma constante. E são características do profissional, como, por exemplo, produtividade. É tanto que Zé Ricardo tem muita clareza. Quando eu estou atendendo, né? Então, não marque a reunião. Isso saber dizer não é coisa de pessoas que são produtivas, né? É, Então, e- é uma eu grande tô, característica. eu tô lendo até um livro agora, que é O Essencialismo. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Já, assim. E eu até postei no meu Instagram uma coisa sobre isso, e eu tô justamente num capítulo que ele fala sobre o não, né? A importância do não. Você saber dizer não, né? Então as pessoas já sabem. Antigamente, as pessoas que trabalhavam comigo achavam que era um pouco de grosseria, né? Quando eu falava, agora não.
Hoje eles entendem. Não, agora não, porque eu estou fazendo isso, né? Quando a veterinária entra, eu estou numa reunião, eu digo, agora não, estou conversando com minha funcionária aqui, minha colaboradora, então eu não posso falar sobre a parte clínica. E aí vai. Aham. É, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, e isso me atrapalhou muito por muito tempo. É tanto que Uhum, eu, para conseguir, se um aluno vem me pedir alguma coisa, eu sei que eu tenho dificuldade de dizer não, então eu já tenho aquele horário certo para atender. Produtividade. Estudem produtividade, estudem que todo mundo precisa disso. Antes de você entrar, eu estava dizendo que como o empreendedorismo, ele trabalha características importantes para os profissionais, né? Porque, assim, quem está acostumado a essa vida de empreendedor, de empresário, isso já é dele, assim, já é natural da pessoa, sabe? Parece que você, quando você não segue isso, você não aprende isso em outro momento. E na graduação, infelizmente, a gente não vê isso, que é o que Zé Ricardo está dizendo. Todo mundo empreende quando sai da medicina veterinária. Você tem que empreender, não necessariamente exatamente. se tornar um empresário. É, então, Zé, você estava falando, aí você explicou a diferença entre empreendedor e empresário. Eu queria que você me dissesse o que é que lhe segura, por que é que você gosta tanto, quais são as vantagens, né, do empreendedorismo, porque você é muito bem posicionado como empreendedor. O que é que faz você, por que é que você gosta tanto dessa área? O que é tão bom aí? Foi aquilo que eu disse que foi que no início me motivou e é que até hoje é o principal. É eu fazer do jeito que eu quero, né? Quando eu digo do jeito que eu quero, não significa que é só minha posição, até porque lá a gente respeita a opinião de todos, né? De todos os veterinários, de todos os colaboradores. Mas o atendimento do jeito que eu quero. Hoje é muito bom. Hoje os meus auxiliares eles são treinados. Eu chego no hospital, eu vou fazer uma químio. Eles sabem exatamente o protocolo do que é da quimioterapia, de preparar os equipamentos, de como receber o animal. Então, e isso aumentou minha produtividade, o que você falou há pouco, né? Uhum. Eu não perco mais tempo dizendo, faça isso, aquilo. Eles já sabem como fazer, que eles já estão treinados. Então, quando eu monto algo assim, eu faço do meu jeito. E sempre lembrando, né? A gente dá muito abertura para que os veterinários que trabalham lá tenham essa possibilidade de opinar e também querer fazer do seu jeito, né? Os especialistas a gente fala, o que é que você quer? O que é que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Pronto, vai ser assim. Então, o que me motiva é isso, né? De ser do meu jeito. E também eu não vou ser, eu vou vir com hipocrisia aqui para você, porque é algo importante, a gente sabe disso, a gente discute, né? Sem problema nenhum, porque é uma verdade. Questão financeira, né? É Como eu importante falei, você faz, a escalabilidade de empreender me proporciona um crescimento financeiro maior do que eu trabalhasse somente com veterinário. Porque, como eu disse, eu como empresário, eu compro o tempo de alguém, no sentido positivo, obviamente, porque eu estou pagando por ele, né? Então, Uhum. repito, hoje eu tenho 2 hospitais que estão abertos agora, nesse momento, e estão tendo procedimentos, consultas, animais internados, e eu estou aqui conversando com você, vou estudar, vou dormir, e estão lá. Então, essa questão de eu aumentar a possibilidade de ganho financeiro, para mim também me abre, me encanta, né? Enfim, e transformar o mercado, né, Ana Emília? Daniel e Zé Marques, a gente foi pioneiro em muita coisa aqui em Natal. Por O exemplo, Harmonivete eu acho que foi o primeiro, eu não conheço é, outro centro só de especialidades, né? isso, Só de nós começamos. especialidades. No início, nós éramos uma clínica que era só de especialidade, só tinha especialista, não tinha clínico geral, que era para o clínico geral encaminhar para a gente. E assim, a gente transformou num ambiente preparado para os especialistas, né? Como eu disse, um ambiente que eles se sintam bem para atender. E foi um sucesso, vários especialistas que atendiam volantes ficaram fixos só com a gente lá porque se sentiam bem em atender lá e melhoraram sua produção. E aí, em Natal, começou a estourar de centros de especialidades, né, de clínicas que querem virar especialidades. É normal do mercado, né? Seguir Sim, uma tá tendência, né? certo, né? Aí que nós criamos também um setor, já existia no Brasil, e principalmente fora, mas em Natal não existia, a gente criou o espaço de felinos, né? Com recepção própria e consultório próprio, né? Internamento próprio, né? Isso ainda na época de clínica, que a gente era pequeno. E aí também começou, hoje toda a clínica Natal, graças a Deus, os donos de felinos, os felinos agradecem. Hoje praticamente toda a clínica e hospital aqui em Natal tem, né? Mas porque seguiram a nossa tendência, né? Então é Sim, bom isso, você modificar. Eu não preciso esperar por alguém para que coloque em prática um desejo meu. Eu vou lá e ponho. perfeito.
Perfeito. E assim, essa questão de você falar, esse ponto que você falou da questão financeira, Zé, só para vocês terem ideia, assim, quem vai fazer concurso tem que ter valores e objetivos totalmente diferentes dos de Zé Ricardo, tá? Totalmente. Totalmente diferentes. Porque, primeiro, as coisas não vão ser como vocês querem numa instituição pública, não vão ser mesmo. Na verdade, vão ser normalmente, assim, o grande incômodo é esse, é você querer fazer mais e não poder. E segundo, Exatamente. a escalabilidade da sua vida financeira. Não tem, tá, gente? Não tem. Você tem um padrão, você sabe daqui a 10 anos quanto você vai estar ganhando. Porque Uhum. existe um plano de cargos e salários e daquilo ali você não tem como fugir, tá? E Que não é aí, Zé, ruim, a gente né? vai exatamente... Não, não, de forma alguma. Eu, por exemplo, Que, jamais que, por deixaria a exemplo, instituição pública. exatamente, que vocês das instituições públicas agora, apesar da crise, vocês, entre aspas, estão assegurados, né? Vamos dizer assim. Isso é excelente, isso é Exato, maravilhoso, exato. né? E nós da Perfeito. privada, a gente está passando por um momento muito delicado, né? De um provável Exato. lockdown. Nós estávamos para contratar para a Zona Norte, para Mascotes, duas veterinárias, porque a gente já estava precisando. Mas a gente não, a gente conversou, combinou com elas, mas no outro dia a gente desistiu porque saiu uma notícia no jornal de um provável lockdown aqui em Natal. E a gente, não, se tiver Uhum. lockdown, vai diminuir drasticamente, apesar de a gente continuar aberto, porque é essencial, Sim. mas vai diminuir drasticamente, e eu não vou poder pagar as veterinárias, e eu vou, enfim. Então, assim, tem um lado positivo, mas tem esse Isso. lado da segurança, apesar de eu acreditar que não existe segurança em nada, porque se Não, também. o Brasil entrar numa crise econômica, numa recessão econômica, que vai entrar, né, mas espero que seja pouco, o serviço público sofre, atrasa Sim, o salário do servidor também, né? sim, Mas sim. a pancada é mais leve, vamos dizer assim, né? É, Então assim, cabe a você decidir qual é o meu perfil, né? Eu estou é. disposto a arriscar isso, né? Então, para eu e meus sócios construirmos agora um novo hospital, a gente colocou todas as esperanças nesse projeto, fez um investimento muito alto e nossas fichas estão ali, né? Se Uhum. o coronavírus derrubar a gente, como outras empresas, a gente investiu muito ali, né? E vai ser uma perca muito grande que quem está no serviço público não existe isso, né? Sim, sim, sim. Então, é você identificar o seu perfil, né? Perfeito, perfeito. Isso é uma questão de valores. Se você tem um valor da estabilidade mais forte que o do desafio, eu jamais colocaria uma pessoa com o valor do desafio alto, com esse valor da excelência alto, dentro de uma instituição pública, gente. Você vai viver insatisfeito. Por mais. Total. Gente, ó, eu amo a Universidade Federal de Alagoas, amo ser professora. Mas é literalmente, eu gosto dali, eu faço aquilo por uma questão de missão de vida. Porque eu queria fazer muito mais pelos meus alunos, muito mais. Só para você ter ideia, Zé Ricardo, eu uso o meu aparelho de ultrassom para dar uma aula, porque o aparelho de ultrassom da gente não tem Doppler. E isso é o Exatamente. mínimo que eu vou oferecer. Então, e outra coisa, a gente está numa crise, né? Ah, estou numa crise aí 3 meses, 6 meses. Gente, quando sair da crise, vai ter uma crise maior, a inflação vai subir, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Então, a minha estabilidade financeira, ela Exatamente. cai. Acabou, acabou totalmente. O funcionário público que não tiver o menor senso de educação financeira, que não tivesse preparado para isso, quando essa crise passar, né, quem será o mais prejudicado? Quem continuar ganhando a mesma coisa, porque tudo na Exatamente. economia vai mudar menos o seu salário. Perfeito. Então, não é uma questão de o emprego oferece isso, é o que você quer. É como o Zé Ricardo está dizendo. Para ele ter a realização financeira dele, ele precisava de alguma coisa que oferecesse essa mudança, essa possibilidade de evolução. Tem gente que para ter uma realização financeira precisa ganhar todo mês a mesma coisa, precisa ter certeza que vai receber e que aquele dinheiro que recebe tá bom e tá tudo bem também, né? Você não pode, por exemplo, Zé, é, veterinários, eu acredito que seja um pouco do perfil do empreendedor, o valor do reconhecimento, né? Você empreende, você faz uma coisa, você causa mudanças, é muito bom você ser reconhecido, Uhum. né? No serviço público não interessa o que você faz, se você faz mais ou se você faz menos. Você vai ser, o seu reconhecimento é exatamente o mesmo, não tem. Mas que fique bem claro também para as pessoas que, assim, quando eu falo da realização financeira, também não é algo imediato, não, tá? É algo que, eu montei uma empresa, tô rico. Eu tô longe disso, né? Batalho por isso. Hoje, inclusive, para você ver como é que são as coisas, eu tive que
para montar um hospital, fazer investimento alto, eu tinha um carro de um valor alto, estou andando num carro popular, e sem problema, né? A gente tem que, o empreendedor ele tem que tirar esse ego, né? Estou andando num carro popular, vendi meu apartamento também para poder aportar investimento nisso. Aí vim de uma forma provisória para casa dos meus pais, enquanto eu encontrava um outro canto para morar. Mas aí veio o coronavírus e aí eu disse, não, claro, vamos deixar tudo isso passar. Então, assim, hoje eu tenho uma vida extremamente simples, tá? Mas, claro, projetando, prospectando o futuro, tá entendendo? Não é porque, eu quero ganhar muito, vou montar uma empresa. Você vai dar errado, você vai ter problema. Então, assim, é questão de tempo. Aí eu já tenho todo o meu planejamento, inclusive eu estava falando com um amigo meu, que é amigo de Daniel também, falando sobre carro e tudo. Eu disse, não, agora eles, Ricardo, apareceu uma oportunidade. Eu disse, não, esse não é o momento. Esse não é o meu momento. Porque no meu carro, que eu estou agora, que é um carro popular, ele é extremamente econômico. Eu estou precisando de uma economia porque a minha empresa está precisando sempre de aporte, né? Sim. Então, e eu também não sei o futuro, né? A gente está num momento de incertezas do corona, então eu tive que dar uma parada, uma sossegada nos gastos. E lá na frente eu disse, não, mas 2021, tudo estabilizando, tudo voltando ao normal, vai com certeza, porque aí o dinheiro está aí para realizar nossos sonhos, né? Então, para eu ter o que eu quero, o que eu desejo, como você fala com as pessoas que a gente quer. Sim, o dinheiro necessário com tempo suficiente para fazer o que você gosta junto das pessoas que você ama. Essa Na definição verdade, é incrível. nesse momento, assim, Zé, a única coisa que você não tem, talvez, seja fazer o que você gosta. E, gente, olha a fala de Zé Ricardo. Projetando o futuro. Ele sabe quanto tempo esse sacrifício, esse esforço vai durar. Não é, eu vou morar com os meus pais, não sei porquê, não sei até quando. Não. O esforço, ele precisa ter dia para começar e dia para terminar. Senão ninguém aguenta. Com certeza. Senão talvez não tivesse nem saído, né? Estaria ainda no meu apartamento. A questão é tudo muita organização. E eu venho aprendendo, né, Emília, com o meu amadurecimento da parte profissional, que mais importante do que eu ter posse é eu ter acesso, né? Então, por exemplo, não necessariamente eu preciso comprar o melhor apartamento, mas eu posso alugar um melhor apartamento, né? Não necessariamente eu precise ter o melhor carro, mas no momento que eu precisar, por exemplo, fazer uma viagem, eu quiser andar com um carro mais seguro, mais confortável, eu vou lá e alugo. Então, o dinheiro está aí para isso, mas é um papo para mais financeiro, enfim. Mas eu venho amadurecendo nesse sentido, sabe? Que às vezes a gente tem tanta aquela vontade, eu preciso ter. Não, você precisa ter acesso, né? Você precisa ter acesso. Ter acesso a tudo. Eu não preciso ter uma casa de praia, mas eu preciso ter dinheiro suficiente para poder chegar e alugar a casa de praia o momento que eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser. E a gente pode até marcar uma outra conversa, Zé, só para a gente falar dessa questão financeira, porque ainda é um tabu, o pessoal ainda tem muita resistência de falar, e principalmente os alunos acham que não tem que falar sobre isso na graduação. Gente, a hora é agora. Tem. Dinheiro é bom demais, gente. A hora é agora, certo? Exatamente. Quem tem clareza financeira, por exemplo, educação financeira é uma característica de todas as pessoas ricas. Todas as pessoas ricas, elas têm educação financeira. Elas têm muito dinheiro e têm educação financeira. Então, não é só ter dinheiro, tem educação financeira. Isso que o Zé Ricardo está falando. A gente aprendeu que quando casa, quer casa. Então, quando você cresce, tem que comprar um apartamento. Não, eu quero morar num lugar que eu goste de morar. Não necessariamente eu preciso comprar um apartamento. E aí, você estuda sobre investimento, sabe que o dinheiro pode estar em outro lugar e é seu do mesmo jeito, enfim. A gente vai marcar outra conversa só para isso. Pegando esse gancho que você estava falando aí da crise, dessas mudanças, agora me fala quais são as dificuldades que sou da medicina veterinária, graduanda, ou acabei de me formar, estou desenvolvendo minha carreira, quero empreender, né? Quero me tornar uma empreendedora, um empresário. Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar? O que é que eu tenho que claramente estar ciente que se eu quiser essa vida, com todas essas vantagens, eu vou ter que me dedicar para conseguir? O que é que eu vou precisar fazer? Sem dúvida, Ana Emília, a principal dificuldade é o conhecimento na área, tá? É um fato, né, que a gente já discutiu, mas esse é o principal entrave. Não adianta você querer chegar, como eu disse, querer montar uma empresa do nada. Eu digo muito, quer montar uma empresa, trabalhe nos melhores hospitais da cidade, entenda. Zé, sempre me né? fala isso, isso é interessante, Zé. Você tem que conhecer o seu mercado, você não pode simplesmente chegar e abrir alguma coisa, você tem que entender seu mercado, vai estudar, né? Então... E até porque não tem no livro, né, Zé? Tipo,
Você não abriu um livro e viu como a Harmony vai funcionar. Não, foi você que criou, né? É igual assim, se eu vou abrir uma pizzaria, hoje eu não entendo nada de comida. Se eu quiser, por exemplo, abrir uma pizzaria, eu não posso abrir uma pizzaria. Eu tenho que trabalhar uma pizzaria, nem que seja no caixa, que seja como garçom, porque eu preciso entender a dinâmica, né? Eu vejo muito, eu estava conversando com um colega que é da Paraíba, e ele abriu e disse, Zé, eu preciso conversar com você, porque montei uma empresa e eu tô com medo. Tá, vamos bater um papo, a gente fez até um bate-papo, né, por ligação, esqueci o nome, não live, né, chamada de vídeo, e eu digo, como é que tá sua organização financeira? Eu disse, não sei. Você sabe o que é uma DRE? Não sei. Eu também não sabia, admito, obviamente. Mas assim, temos que saber. Então, hoje em dia, não se admite mais você empreender sem saber o básico de educação financeira que você falou, mas empresarial, não somente pessoal, tá? Gestão e liderança, né? Eu hoje, né, Emília, eu com meus sócios, quando eu falar eu, é porque tem os meninos também comigo, né? Para não ficar repetindo. Mas nós lideramos cerca de quase, junto na ajuda de empresa, quase 60 pessoas, né? Entre veterinários, especialistas, os fixos, colaboradores. E não é fácil. Eu costumo dizer que ser empresário é resolver problema. Eu estou lá como empresário resolver problema. Toda hora vem um problema e eu tenho que ir lá ter uma solução. E você... São 60 pessoas diferentes, com crenças diferentes, com jeitos diferentes. E lembre que vem 60 pessoas com 60 problemas diferentes e você é a pessoa, o último do topo que tem que resolver. Você tem que dar uma solução. Acabou, né? Não adianta chorar para a mãe, né? Mãe, não adianta. Sua mãe não faz parte disso. Então, ali acabou. Então, você tem que aprender sobre liderança, você tem que aprender como lidar com seus colaboradores, de como abraçá-los de uma forma que eles se engajem, que ele entenda o propósito da empresa, tá? Eles têm que estar ali, entender qual a missão dele, né? Eu falo, vocês não são meus auxiliares. Vocês são uma peça-chave, se brincar, mais importante do que o veterinário, na cura de um problema, né, de saúde de um animal. É isso que vocês fazem. É um time, né, Zé? É um time. Então, o maior problema é esse, né? É a educação financeira, de liderança, enfim, eu não vejo tanto como problema, mas, por exemplo, ao mesmo tempo que eu falo que agora, nesse momento, eu estou ganhando dinheiro por estar funcionando, mas se me ligarem, eu tenho que estar lá. Tá entendendo? Disponibilidade, né, Zé? Disponibilidade. Claro, tem os meninos, então assim, se eu não posso, outro pode, e aí vai. Essa é a importância da sociedade, mas eu tenho que estar disponível 24 horas. Se dia de ano novo, de virada, tiver um problema sério, a gente organiza para que não exista problema. Mas se tiver, eu tenho que estar disponível. Então, os problemas são mais referentes a isso. Mas tem as vantagens também, que são enormes, né? De tempo, inclusive. É muito difícil, gente. A gente perguntar a uma pessoa que ama aquilo que faz. É igual você me perguntar quais são os defeitos do meu filho. Eu vou falar, ele é meio atrevido, mas tem isso e isso de bom, né? Porque assim, Zé Ricardo faz isso com um amor, sabe? E Zé, sabe o que era que eu queria que você falasse? Eu nem conversei com você antes, mas eu queria muito que você falasse. Aqui, Isaías perguntou, professora, na sua opinião e na do professor José Ricardo, uma boa saída para quem busca esse conhecimento de empreendedorismo ainda na graduação seria através de uma empresa júnior? Eu vou falar da minha experiência, eu acho excelente. Se você tiver oportunidade, o momento é lá, sabe por quê? Porque lá você pode errar, sabe? Uhum. É como se você tivesse, é como se fosse um simulador de você ser um empresário, né? Porque eu acho que o empreendedorismo, eu não sei, Zé, é uma impressão minha, sabe? Mas parece que você nasce empreendedor. Você vê a diferença no comportamento dos alunos. Tem aqueles que já são, sabe, que já tem isso natural. Que não quer dizer que se você acha que não tem, não posso desenvolver. Mas desenvolve, E desenvolve. E assim, a empresa júnior deixa muito você treinar, sabe? Apesar de, claro, não é a realidade lá fora, mas lhe dá uma base muito grande. Eu não sei qual é a experiência disso aí, cara. Mas você conhece empresa... Eu conheço empresa júnior, por exemplo, da administração, por exemplo. Você conhece empresa júnior da parte administrativa... E eu tive uma ideia agora. Da parte veterinária, conhece de alguma instituição ou não? Sim, nas instituições públicas? Sim. Sim. Eu não conheço nenhuma empresa júnior. Na Rural de Garanhuns, inclusive, tem uma dos alunos meus. Agora é mais recente isso, viu, Zé? Não Entendi. Porque quando eu fazia mestrado, não era tão... A pergunta de Isaías, pronto. A pergunta de Isaías foi bem interessante, porque é o seguinte, eu fiquei pensando agora, surgiu agora nesse site. Cara, eu faço estágio
no hospital, né, eu faço estágio no hospital, ele falou aí, na UFPB tem. Eu não conhecia. Mas eu fiquei pensando, na minha época de UFESA, eu fiz estágio a minha vida toda na parte de cirurgia, de clínica, mas por que eu não posso fazer estágio na parte administrativa do hospital? Tá entendendo? Eu tive esse insight agora, eu desconheço, estou aprendendo agora, Isaías, até puder me passar também sobre como é que funcionam essas empresas júniores, mas por que eu não posso fazer estágio na parte administrativa do hospital? Por que eu não posso Perfeito. acompanhar o diretor? Por que eu não posso acompanhar? Deveria estar lá, para quem quer, né? Você sair, Zé, da graduação em medicina veterinária, querer empreender sem nunca ter tido esse. Tá aqui a Mois, ó. Pronto, tá aqui. É esse meu aluno, foi da dele que eu falei. A empresa Júnior dele que eu falei. Legal. Eles têm até uma Kombi, uma coisa bem legal. Se depois eles... Entre em contato com o doutor Fala José comigo, Ricardo. claro. Por favor, Amós, e explica a ele como é que funciona de vocês. É bem interessante. Zé. Interessante, E, Zé, não conhecia. eu saí da graduação em medicina veterinária, a menos que eu tenha um professor como você. Eu saí da graduação em medicina veterinária e eu quero empreender, é como eu saí da graduação em medicina veterinária e querer trabalhar com clínica sem nunca ter ido dentro de uma clínica, de um hospital nem nada. É a mesma coisa. Eu vou abrir um livro, ver lá como empreender, achar que é daquele jeito que está no livro e pronto. E não é. Né? E não é. Fora que você ainda tem que exercer o papel de médico veterinário. Inclusive, Zé, eu ia até perguntar a você, porque eu acho que eu já lhe perguntei isso, mas eu acho muito importante que você diga isso. Se faz diferença você, como médico veterinário, estar na gestão da sua empresa. Ah, não, tanto faz, poderia ser qualquer pessoa. Ah, total. Total. Porque assim, eu já conversei com uns colegas meus que trabalharam em locais que não eram veterinários, os gestores. Me fala por que faz tanta diferença, Zé? Eu não tive a oportunidade de trabalhar no hospital assim. Os hospitais que eu trabalhei aqui em Natal, todos eram. Mas eu já ouvi muito relato, né? Quando você não é, o dono, o sócio, o empresário não é veterinário, ele não vai ter aquela percepção da importância clínica, né? Coisa que eu acho extremamente errado. Por exemplo, eu já vi muito empresário que não é veterinário, ele obrigar o veterinário a prescrever uma medicação X porque ele fechou com o laboratório um preço melhor. E falando de uma forma empresarial, isso é uma técnica possível. Eu fechei com o laboratório, eu só compro para ele, dou exclusividade e eu só receito isso. Tá, certo. Mas, de uma forma ética, profissional da veterinária, da medicina veterinária, isso é totalmente antiético, né? Exato. Então, isso eu discordo. Lá a gente tem. Por exemplo, eu tenho um acordo fechado com uma empresa de ração, só tem uma ração. Mas as minhas veterinárias, e quando eu fiz o acordo com essa empresa, eles tinham ciência disso, as minhas veterinárias prescrevem a ração que quiser, sabe? Perfeito. Então, é essa parte negativa que eu não acho. Por exemplo, hoje eles chegaram até a gente, né? O comitê clínico lá do hospital, né? Felipe, principalmente, que está na parte excelente. Felipe Maria, sou doido por esse menino, o cara é muito bom, da UNP, né? Tá trabalhando com a gente, tá tomando conta lá do internamento e ele chegou ali, se eu preciso de X bombas de infusão. Aí o orçamento deu 32 mil reais de bomba de infusão. Besteira, trocado para vocês. Aí eu disse, nossa, logo no coronavírus, né? Aí Felipe, aí ele falou, Zé Ricardo, mas é por isso, por aquilo, eu tô com muito gato, às vezes um gato pode ficar desassistido, né? Aí eu como veterinário, eu digo, pode comprar. Vamos comprar. Falei com a gerente, vai lá e compra, divide aí, não sei quanto tempo, mas compra. Porque eu tenho essa percepção, eu sei que é importante. Talvez se eu não fosse veterinário, eu ia dizer, meu amigo, 32 mil agora nessa época, desculpa, mas não vai rolar, bota no gota a gota lá, que eu sei que sempre deu certo. Então, assim, eu acho que nesse sentido, você melhora a qualidade e tira os vícios, né? Se for um veterinário consciente, obviamente. E até para a sua relação interpessoal com os seus colaboradores, né, Zé? Totalmente. Porque, assim, tipo, eu não sendo veterinária, eu, por exemplo, vou ter mais facilidade de falar com um médico veterinário do que com um administrador de empresa. É óbvio. Com certeza, né? Com certeza. Relacionamento interpessoal. E essa questão que você falou, por exemplo, o que você citou das bombas de infusão, é muito dos valores da empresa, né, Zé Ricardo? Então, assim, teria uma dificuldade se você trabalhasse no serviço público, por exemplo, e tivesse o valor da excelência. Exato. Você sabia que precisava daquilo e você não ia ter. Não é fácil. Eu conversei muito com o Renato, quando o Renato, que já também fez várias lives com você, e fantástico ele, eu conversando com ele.
Isso, Otaviano. E ele disse, ele ainda estava na França, ele disse, Zé, eu não sei quando eu voltar lá para a faculdade, para a UFCG. Eu disse, Renato, é sua realidade, cara. Assim, aproveite para transformar. Eu disse, pegue essa energia do desconforto, canalize para mudança. Vai ser uma mudança mais lenta, mas vai implementando, né? Então tem essa questão. Ana Emília, eu vou puxar um pouquinho aqui nossa conversa, um pouquinho para trás, rapidinho, que eu tive uma ideia aqui, falando assim sobre, quando a gente comentou sobre, eu vou empreender, eu disse que tem que estudar o conhecimento, que você vá, participe, né, trabalhe em outras clínicas antes de montar sua empresa. Por exemplo, eu tenho um animal, um paciente oncológico da minha área, ele tem 15 anos, né, é oncológico, tem outras comorbidades, e eu preciso operá-lo. É uma cirurgia longa, que é um tumor grande, e tenho que fazer um procedimento reconstrutivo lá, uma cirurgia plástica reconstrutiva. Qual é, qual é a chance de dar mais certo? Apesar que tudo tem a possibilidade de dar errado. Eu pegar esse animal, simplesmente colocar ele na mesa cirúrgica, dar consulta para cirurgia, ou eu vou focar na sua área da cardiologia, ou eu mandar antes para um cardiologista? Com certeza as chances dele de sobrevida aumentam muito com os exames de cardiologia antes, com certeza. Exatamente. Qual é a função da avaliação cardiológica, como exame de sangue, raio-x, ultrassom, enfim, todo o risco cirúrgico? É você se precaver de problemas que podem existir e você contorne ou evite ou nem faça a cirurgia. Exatamente. Então, empreender é isso. Empreender, o conhecimento está nisso. Empreender é você, antes de montar a empresa, que é a cirurgia, você tem que fazer o risco cirúrgico, que é o quê? Que é o conhecimento. Você tem que trabalhar em outras clínicas, estudar a parte financeira, comportamental. Então, eu tive esse insightzinho assim. Então, basicamente fazendo essa analogia, né? Gente, Zé Ricardo, daqui a um tempo vai estar lançando um curso para estudantes de medicina veterinária que querem se tornar empreendedores, tá? Acabei de ter essa ideia. Vou começar com desligar isso aqui, tá? Gente, entrou aí, Ricardo aí, ó. Não vai... Zé, uma disciplina da faculdade não vai ensinar ninguém a ser empreendedor. Imagine a dor. Não é uma ótima ideia, Cristiane, Amós, Marcelo, meus alunos. Um curso para ensinar os alunos da graduação a empreendedorismo veterinário. Um curso de empreendedorismo. O Amós está dizendo aqui que conhece várias. Eu quero que ele entre em contato comigo depois. Ele vai entrar. Loreta, um beijo, que saudade que eu tenho da GR. Gabi, minha consultora de imagem, gente. O pessoal pergunta muito, né? Gente, eu faço curso de produtividade, eu faço curso de educação financeira. Quando eu quero melhorar alguma coisa em mim, eu procuro um profissional bom naquela área. Então, se eu quero melhorar a minha produtividade, eu fiz mentoria de produtividade, melhorar a minha imagem, eu procuro uma pessoa especialista naquela área. Como nós exigimos que os proprietários procurem os especialistas quando os animais deles estão doentes, né? Exato. Zé, a gente só tem 7 minutos. É impressionante como é muito rápido. Impressionante. Zé, o que é que o estudante de medicina veterinária que pensa em empreender, que quer ir por essa área, tem que ter? O que é que ele precisa desenvolver, fazer para trabalhar nessa área? Quais são as características desse profissional? Para ser empreendedor? Isso. Ele tem que desenvolver características, na verdade, que são comportamentos, né? Eu falo que são comportamentos, né? O comportamento é como você age, né? Então, é o comportamento de que se alguém me ligar do hospital que está com um problema grande lá, eu tenho que ir sem reclamar e estar feliz, né? Isso é uma forma de eu me comportar. Se eu for achar ruim, não empreenda. É o comportamento de que eu tenho que estar apto a correr grandes riscos, né? De eu montar algo e dar errado, que pode dar, toda empresa pode dar, as minhas podem dar, né? Estabilidade não existe, né? Então, comportamento dessa questão desse sangue frio, talvez. Enfim, então eu costumo falar que são comportamentos. Você tem que ter diversos tipos. O comportamento financeiro, da educação financeira. Não adianta. Hoje, graças a Deus, a Harmony deu super certo, deu que já está consolidado, a mascote está se consolidando. Graças a um trabalho incansável de Daniel, do sócio Daniel, que ele fez o financeiro de uma forma fantástica, né? Daniel, ele preparava o financeiro, as tabelas, os gráficos lá, entregava para a gente e dali a gente conseguia. Isso ele passava noites e noites. É engraçado que às vezes o nosso funcionário, né, até o Ricardo está aí, um colaborador meu de confiança, está há muito tempo com a gente, mas eu fico imaginando, hoje, por exemplo, eu saí de 4h30 do hospital, eu fico pensando, parece que para o funcionário, para o colaborador, a gente está indo embora e vai descansar, né? Assistir um filme e tal. Não, Daniel, por exemplo,
entre o final do mês, né, dia 31 e até o dia 5, ele vira noites fazendo a DRE. Hoje, graças a Deus, a gente já chegou ao nível que a gente tem uma gerente financeira que faz isso. Mas Daniel passou tempos e tempos e tempos fazendo o que a gente chama o demonstrativo de resultados. É ver se a empresa lucrou ou teve prejuízo, né? Então, quem quer empreender tem que procurar estudar comportamento de empreendedor. Todo empreendedor de sucesso vai falar isso e pode procurar. Comece a seguir pessoas de destaque, não só da área da veterinária, né? Pessoas de outros ramos, o que é que eles fazem, né? O que é que motivam eles, qual é a rotina deles. E você tem que espelhar, né? Você tem que servir ele como um espelho. E é importante, como você falou, Zé, que você frequente essas empresas, né? Conheça essas empresas, Total. principalmente essas que trabalham alinhadas com o que você quer para a sua vida, como o Harmony. Eu quero um hospital que trabalhe com excelência, que tenha qualidade, eu quero um hospital que tenha volume. Vai lá conhecer, vai trabalhar, vai fazer tudo. Até o Renato disse, não, porque eu ia, ficava lá na cirurgia, independente do que eu estava fazendo. Eu queria cirurgia, eu ficava lá dentro do centro cirúrgico. Ia, tirava um lixo, limpava uma mesa, mas eu estava lá, eu estava escutando, eu estava conhecendo, Exato. Né? E isso é muito importante. Eu aprendi muito com os empresários de aqui de Natal. Tem um que eu gosto muito, vou falar o nome dele, que eu gosto dele, é Dr. Marcos, do Amigo Bicho, que é um excelente hospital, um dos mais antigos e super renomado hospital aqui. Eu sempre admirei muito. E doutor, eu trabalho, quando eu trabalhei no Amigo Bicho, eu aprendi muito com o Dr. Marcos. Assim, observando, eu não perguntava que eu tinha vergonha, mas observando o comportamento dele, a calma dele, a forma de como ele conversava com os funcionários, a forma como ele conseguia resolver problemas, né? Então, eu peguei muito. Eu falava para ele, eu trabalhava com ele, olha, eu vou empreender, viu? Esperando que ele me chamasse para ser sócio, né? Mas, na época, né? Mas me chamou, eu montei com os meninos. E aí, dele, assim, é um cara que eu admiro muito ele como empresário e apesar de faz tempo que eu não tenho esse contato com ele, mas dizia, pô, esse cara é bom nisso, ele sabe ver um problema lá no hospital, ele com a calma dele, ele resolvia. Eu digo, cara, tem que ser assim. Então, Zé Ricardo, aquela calma do Dr. Marco, assim, aquela irritante calma dele. Irritante e calma. E aquilo ajuda muito. Você chegava, né? E dizia, o proprietário estava lá reclamando, você explicava, o proprietário estava reclamando. O Dr. Marco chegava, dizia exatamente a mesma coisa e o proprietário dizia. Pronto, acabou. Então, assim, eu aprendi. A sua história no livro está linda, o nosso tempo está acabando, infelizmente. A sua história no livro está linda, eu já li 10 vezes. E tem 3 frases que me chamam a atenção. No final, você coloca essas frases que levam a sua vida. E tem 3 que me chamam muita atenção. Eu vou ler e eu queria que depois você deixasse uma mensagem aí para quem quer empreender, para quem vai assistir essa live. E veja que isso é uma área promissora da medicina veterinária. Nenhum momento sem um sentimento, nenhum dia sem uma linha, nenhum plano sem uma ação. Muito obrigada pela sua participação. Tá aqui tatuado, viu essas frases? Estão aí? Essas 3 frases são dessa minha tatuagem, porque são muito marcantes para mim. Foram essas que me tocaram. Eu achei muito bonito. Tem 2 minutinhos para você se despedir. Antes de você se despedir, muito obrigada a todos que participaram. Desculpa as perguntas. Vão lá no Insta do Dr. José Ricardo. Vão no meu. Pergunta, audiciona ele, que eles respondem todas as perguntas. Muito obrigada, Zé. Fica aí com esses minutinhos finais para você deixar uma mensagem, né, final para quem quer empreender e se despedir do pessoal. Tá, é isso, gente. Empreender é algo apaixonante, é algo que se aprende, é algo que você copiar nesse sentido do empreender é bonito, como eu falei do Dr. Marcos, eu aprendi muito com ele e com outros. Estude bastante e tenha certeza que quando você empreende, você consegue pôr em prática os seus sonhos, você não depende de outras pessoas, né? Você tem essa facilidade, apesar dos riscos, né? Então eu apoio, adoro empreender. Eu já estou com outras ideias de empreender fora da veterinária, com outras empresas. Já teve empresa de importação de produto veterinário e que deu errado, quebrou. Então é isso, é apaixonante nesse sentido, né? E fora a liberdade financeira que eu pretendo alcançar um dia, né? Então é isso. Quem quiser conversar comigo sobre empreendedorismo, estou à disposição. Fala comigo no meu Instagram. E é isso. E obrigado mais uma vez, Ana Emília. É sempre um prazer. E, enfim, sempre que você me chamar, eu vou vir com uma felicidade enorme. Eu que agradeço. Gente, a história do Dr. José Ricardo está no meu livro, tá? E eu vou marcar outra live com ele antes do lançamento do livro, né? Que vai ser no Anclivepa online, que vai ter um Anclivepa online. Sandra, um beijo. Grande empreendedora também, Zé Ricardo. Ainda vou lhe apresentar ela. Maravilhosa. Presente. Você vai gostar de conhecer. E antes disso, eu vou trazer você só para a gente conversar sobre essa educação financeira, essa questão financeira no empreendedorismo. Tá certo? Com certeza, é importantíssimo.
Muito Fechado. obrigada, viu, Zé? Gente, Um abraço, obrigada Ana pela Emília. sua Tchau, ideia. gente. Desculpa não poder Beijo, responder todas as obrigada. perguntas. Tchau.